Bom dia pessoal, eu sou o Vitor e hoje a gente vai ver aqui sobre o processo civil, certo? A gente já teve a primeira aula sobre o processo civil, que está no canal aí, que a gente falou ali sobre jurisdição, ação e processo e algumas coisas, por exemplo, contra as partes, capacidade de ser parte, capacidade de postular uma ação, certo? E hoje a gente vai ter aqui uma aula sobre competência, sujeitos do processo e questões de despesas processuais, como honorários, justiça gratuita e etc, certo? Para começar, quando a gente fala de competência, a gente vai estar falando de jurisdição, que é um termo que a gente viu na última aula que diz sobre o quê? Sobre a capacidade de aplicar o direito ao caso concreto, certo? Quando a gente pega lá o cenário do processo civil no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a gente vai ver que tem diferentes critérios para se tornar organizado todo esse sistema, onde quando você vai, por exemplo, iniciar uma ação, processar alguém, a sua ação vai para determinado juiz, e não para um juiz aleatório assim, sem nenhum critério, sem nenhuma separação, certo? Então a gente vai dizer que o sistema judiciário ele é dividido por competências, que é justamente a parcela da jurisdição atribuída a determinado órgão jurisdicional, certo? Essa competência ela vai ser dividida por diferentes critérios, mas antes a gente vai ver que tem dois tipos de competência, que é a competência interna e a internacional. Qual a diferença entre as duas? Quando a gente fala de competência interna, a gente vai estar falando sobre os critérios que vão ser relacionados à distribuição dentro do território nacional. Então, por exemplo, tem as competências que diz sobre os critérios materiais, critérios quanto ao valor da causa, então se for determinado o valor para cautar o juiz. Então, não sei como é que vai se separar esses processos dentro do território nacional. Quando se tratar de uma competência internacional, aí vai dizer se a autoridade judiciária brasileira vai ser a responsável por julgar ou se vai ser uma autoridade internacional, uma autoridade de outro país, certo? Então, a pergunta inicial que a gente vai falar para a competência internacional é: esse caso pode ser julgado pela justiça brasileira ou deve ser julgado por uma justiça de outro país? Como é que a gente vai determinar? Vamos entrar primeiro na internacional porque é um pouco mais simples. Para determinar a competência internacional, vai estar lá nos artigos 21 e 25 quais são as hipóteses que podem ocorrer. E a gente vai ver que vão ser duas formas diferentes que vai determinar. Vai ver se a matéria é de concorrente ou exclusiva. Isso é, quando se trata de uma matéria que é considerada concorrente, de competência concorrente, ela vai poder ser julgada tanto pelo Brasil como um país estrangeiro. Então aqui, quando o réu estiver domiciliado no Brasil. Então vamos supor que tem um brasileiro aqui que vai processar um espanhol, certo? E ele está, vamos supor, morando no Brasil. Ali, quem vai poder, o processo ele deve ir para onde? Para a justiça espanhola, a justiça brasileira. Ali vai dizer que é uma matéria de competência concorrente, ou seja, que ambos os países podem julgar, ok? Entretanto, tem algumas matérias que são de competência exclusiva, onde mesmo que tenha elementos de pessoas, por exemplo, seja um sujeito estrangeiro, a matéria seja relacionado a estrangeiro, certo? Mesmo que seja algo relacionado a esse elemento internacional, se está previsto na lei que a competência exclusiva, vai ser exclusiva. E quais são essas realidades? São, por exemplo, quando tem imóveis situados no Brasil. Então vamos supor que tem um estrangeiro, um espanhol novamente, e ele tem um imóvel aqui no Brasil, território brasileiro, certo? Quem é que vai julgar quanto a um processo, por exemplo, relacionado ao imóvel? Vai ser a justiça espanhola, já que o dono desse imóvel é espanhol, ou vai ser a justiça brasileira? Aqui a gente vai dizer que na competência exclusiva, esse imóvel, como ele está no Brasil, apenas a justiça brasileira pode julgar, tá bom? Assim como relacionado a inventários e bens que estão no Brasil, divórcio relacionado a bens que também estão no Brasil e sentenças estrangeiras sobre matéria exclusiva. Aqui são várias coisinhas pequenas que vocês, lendo aqui, vocês conseguem entender, por isso que eu não vou passar a fundo, tá bom? Mas eu vou trazer apenas sobre a sentença, que eu acho que pode confundir um pouco vocês. Quais sentenças? Como assim uma sentença? Vamos supor que tem algum processo que esteja ocorrendo fora do Brasil, certo? E lá foi decidida alguma coisa e saiu uma sentença. Essa sentença vai valer para o Brasil, ou seja, a justiça brasileira pode pegar essa sentença e usar ela numa fase de execução, por exemplo, que é a fase que a gente viu no último vídeo, né, do canal. O que vai dizer o Código Processual Civil? Ele vai dizer que a sentença estrangeira sobre matéria concorrente pode produzir efeitos no Brasil, certo? Então, se for alguma matéria que esteja entre essas daqui, então vamos supor que seja do réu estiver domiciliado no Brasil. Se ocorrer algum processo relacionado a isso lá fora, em outro país, e for de alguma matéria concorrente que pode outros países produzir efeitos, tudo, essa sentença vai ser homologada no Brasil e vai meio que produzir efeitos também aqui no nosso ordenamento jurídico, tá bom?
Então, por exemplo, numa fase de execução, pode pegar uma sentença concorrente, de matéria concorrente, e trazer aqui para uma fase de execução. Agora, quando se tratar de uma sentença estrangeira sobre matéria exclusiva, ela não produz efeitos no Brasil, tá bom? Então, se tratar de alguma matéria de algum imóvel que está aqui no Brasil e foi a justiça espanhola mesmo que produziu essa sentença, ela não vai ter validade nenhuma, tá bom? Teria que ter um processo do Brasil mesmo, já que se trata de uma competência exclusiva, tá bom? Então, só rapidinho aqui, ó. Quais são as competências que podem tanto no Brasil como lá fora? Quando o réu estiver domiciliado no Brasil, obrigação tiver que ser cumprida no Brasil, então aquela, por exemplo, um contrato chileno, mas o pagamento deve ser feito no Brasil. Se houver algum inadimplemento, pode tanto no Chile como no Brasil resolver esse problema, tá bom? O fato ocorrer ou o ato for praticado no Brasil, ações de alimento, então o credor, por exemplo, mora no Brasil, certo? Ações de relações de consumo, então vamos supor que tenha mais de seja uma relação de consumo entre argentinos e brasileiros. Ali em ambos os países podem haver essa jurisdição, tá bom? As partes escolhem a jurisdição brasileira, então vamos supor que no contrato lá tem uma cláusula falando que vai ser resolvido no Brasil, tá bom? Então ali chama a eleição de foro, que a gente já viu na aula passada também. Relações privadas em estado estrangeiro, ação existente no exterior, quando não se tratar de matéria exclusiva, tá bom? Então essas podem tanto ser solucionadas pela justiça brasileira como na justiça internacional, tá bom? Agora as exclusivas são essas 4 mesmo, que se vocês decorarem vocês conseguem pegar, ok? Então após a gente conseguir determinar essa diferença entre competência concorrente e exclusiva dentro da competência internacional, que geralmente não cai muito em prova, a gente vai para a competência interna, que essa sim é um pouco mais importante, porque aí diz sobre uma condição que a gente vê mais no dia a dia do trabalho mesmo, para quem é operador de direito, certo? A competência internacional é a parcela jurisdicional atribuída a determinado órgão jurisdicional. A gente já viu isso. E para determinar qual juiz vai ser competente, qual juízo vai ser competente, a gente vai pegar 5 critérios principais, que diz sobre a matéria, pessoa, função, valor de causa e território, certo? A gente vai tratar primeiro dessas 3, que são absolutas, ou seja, geralmente não tem exceções, não tem nenhuma coisinha pequena, que são um pouco mais simples. E depois a gente vai para valor de causa e território, que é um pouco mais complexo, tá bom? Por a gente falar de competência e razão da matéria, então para decidir o juiz, qual vai ser um dos critérios que vai ser utilizado para determinar qual juiz vai ser o responsável? Critério da razão da matéria, ou seja, vai levar em conta a natureza jurídica da causa. Isso daqui é bem simplesinho. Então, por exemplo, se eu fizer uma reclamação trabalhista, eu posso colocar ela para o juiz penal resolver? Não. Por quê? Porque uma reclamação trabalhista quem resolve é a Justiça do Trabalho, assim como se for uma questão de matéria eleitoral. Quem vai resolver é a Justiça Eleitoral. Então vai decorrer da causa de pedido e do pedido. Não importa quem são as partes, não importa o valor dessas causas, não importa essas coisas para esse critério em si. Sim, qual vai ser a natureza jurídica dessa causa. Essa é uma competência absoluta, ou seja, não pode ser modificado pelas partes. Vamos supor que tanto o réu como o autor quer que seja um juiz penal resolvendo uma questão trabalhista. Não pode, por quê? Porque é uma competência absoluta. E também pode ser reconhecida por ofício do juiz mesmo. O que é isso? É agir sozinho. Geralmente a gente vê sempre lá que o juiz é uma figura inerte, que precisa da provocação, mas nesse caso, como se trata de uma competência absoluta, se houver algum erro sobre quem vai julgar esse caso, o juiz, por ofício mesmo, ele pode dizer, eu sou incompetente, precisa ir para tal juiz, tá bom? Próximo, competência e razão da pessoa. Leve em consideração quem participa do processo. Então esse daqui também é bem tranquilo. Para determinar também qual o juiz que vai julgar esse caso, qual é o juízo que vai pegar esse processo, essa ação, vai ter que ver quem são as partes do processo. Por quê? Isso daqui é um pouco mais simples também, mas é um pouco mais incomum de se ver. Porque para quem não faz estágio principalmente. Vamos supor que você quer processar o INSS, certo? Quando você vai processar o INSS, você não pode simplesmente ir na vara civil comum, tá bom? Você não pode jogar na justiça comum. Por quê? Porque você vai estar processando, querendo ou não, a União. O INSS, ele está ligado à União, assim, por exemplo, a Caixa Econômica. Então, quando se tratar da União, sendo parte desse processo, vai para a Justiça Federal consequentemente. Assim como se tratar, por exemplo, de presidente. Quando você vai processar um presidente, ele não vai para a Justiça Comum, igual os cidadãos normais. Não, ele vai para o STF. Então, a gente tem que ver quem é as partes desse processo. Justiça Militar, se tratar de uma questão de algum soldado, algum cabo, alguma pessoa dentro dessa parte militar. E, de fato, ter todos os requisitos, vai para a Justiça Militar, também não vai para a Comum, tá bom?
E essa vai ser absoluta também. Não tem como ter uma modificação pelas partes. Se o juiz perceber, ele pode por ofício admitir sua incompetência e jogar para a pessoa correta. Ok? E a última aqui dentro dessas absolutas é a competência funcional, que também é bem tranquila, que relaciona a função exercida pelo órgão jurisdicional dentro da estrutura do processo. Então, isso daqui eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Quando você está lá no processo comum, civil, e você entra com uma apelação, um recurso, e vai subir para o segundo grau, quem é que vai julgar esse processo no segundo grau? Vai ser o mesmo juiz do primeiro? Não. Às vezes vai ser um desembargador, um ministro, então vai mudar. Por quê? Porque cada etapa, cada órgão, cada fase, cada função dentro desse poder jurisdicional tem a competência de julgar, certo? Então você não pode colocar para o desembargador a petição inicial. Não. A petição inicial, primeiro para os juízes comuns, certo? Depois vai para o tribunal, depois vai subindo, tá bom? Então, diz sobre isso, a estrutura do processo dentro do órgão jurisdicional. É uma característica absoluta também que não admite modificações. E aí agora a gente entra nas duas que são um pouco mais relevantes em questão de prova, que é a competência em razão do valor da causa e da matéria. O que é essa competência em razão do valor da causa? Fala que cada processo, cada ação, ela precisa ser dividida de acordo com o seu valor da causa. Ou seja, se determinadas causas têm valores menores ou maiores, vai para lugares diferentes. Se elas têm valores menores, que eu não sei até quanto é o valor, ela pode ir para o Juizado Especial Civil, que é o JEC, certo? Se ela for valores maiores, ou se precisar de uma complexidade um pouco melhor, aí vai para os fóruns regionais, que é geralmente onde as pessoas têm mais familiaridade, certo? Essa competência absoluta, não, ela pode ser alterada de acordo com a vontade das partes. Então, por exemplo, eu tenho uma causa aqui que ela tem um valor pequeno, e geralmente quando ela vai para o JEC, querendo ou não, ela vai ter, por exemplo, às vezes menos audiências, talvez não tenha perícia, eu não lembro certinho como é o JEC em si, mas ela vai ter uma estrutura menor, certo? Geralmente ela é um pouco mais rápida. Se eu quiser que tenha uma alta complexidade, que seja tudo certinho, eu posso querer que ela vá para o juizado, ou vá para o foro regional, e não para o JEC, mesmo que tenha valor para ir para o JEC, certo? Por isso que pode ser alterado, é uma competência relativa. Vale ressaltar, só se ambas as partes não tiverem contra. Se uma das partes não quiser, aí vai ter que seguir o que está na lei mesmo, tá bom? Determinadas causas podem ter caráter absoluto, como relacionado ao JEC da Fazenda. Isso aqui é muito importante. Isso que eu falei dessa exceção, ela é geralmente para todos. A única coisa que não vai entrar nessa exceção é quando se tratar de um processo que diz sobre a fazenda pública, ou seja, contra os cofres públicos mesmo. Então, se você está processando algo relacionado à União, algo relacionado ao ente público, ele não vai entrar nessa questão de, você pode escolher entre o JEC e o foro regional, tá bom? Ele sempre vai ter caráter absoluto relacionado ao JEC. Ele sempre vai ter que ir para lá, caso atinja o valor e etc, tá bom? Continuando aqui, competência territorial. Então, a competência, o valor da causa a gente já viu, que é relativa, pode ser alterado de acordo com a vontade das partes, menos quando se tratar da fazenda pública, tá bom? Quando diz competência territorial, vai definir em qual localidade a ação será proposta, certo? Essa daqui vai ter várias coisinhas, então eu vou passando um por um para vocês verem aqui, porque tem várias exceções pequenas. Em regra, aonde que será proposta a ação? Sempre no foro do domicílio do réu. Então, se você vai estar processando o João, vai ser onde o João mora, tá bom? Essa regra é considerada, geralmente, se não tiver nenhuma exceção, é isso que vai acontecer. Mas, a partir do artigo 46 a 53, a gente vai ver que tem diversas exceções que vai causando essa regra se tornar relativa, tá bom? Caso, a gente vai ver os casos aqui abaixo. Então, primeiro, foro do domicílio do réu que a gente já viu. Victor, eu posso colocar no meu, por exemplo? Você pode colocar no seu, mas se o réu não tiver nada contra, vai ser permitido. Se ele tiver qualquer coisa contra, se ele for contra, ele preferir que seja no dele, aí vai ter que seguir a lei também conforme tudo certinho, tá bom? Ação fundada no direito pessoal ou direito real sobre imóveis será proposta no foro do domicílio do réu. Regra geral do CPC. Se houver mais de um domicílio, o autor escolhe domicílio incerto, local onde for encontrado, e vários réus, qualquer domicílio entre os réus, tá bom? Quando se tratar de ações reais imobiliárias, artigo 47, devem ser propostas no foro da situação da coisa. Então, quando se tratar de um imóvel, vamos supor que o réu ele não mora nesse imóvel, ele mora em outro lugar. Vai ser proposto onde o réu mora? Não, por quê? Porque quando se tratar de questões imobiliárias, vai ser onde tiver esse imóvel, onde tiver esse objeto, tá bom? Também competência territorial absoluta, isso daqui, quando se tratar dessas situações.
Inventário e sucessões vai ser sempre onde há o local dos bens, certo? Por quê? Porque, querendo ou não, quando se tratar de inventário, sucessões, a pessoa vai ter morrido, certo? Então, vai ser no último local do domicílio do falecido. Caso ele não tenha esse domicílio, caso não tenha o registro, não sei, vai ser no local dos bens, tá bom? Quando se tratar de alguma pessoa ausente, onde é que vai ser proposta essa ação? Vai ser sempre no último domicílio dessa pessoa ou no foro dos bens dela, então onde estiver os bens dela, tá bom? Quando se tratar de um incapaz, vai ser onde esse incapaz mora? Não, vai ser no lugar do seu representante ou do seu assistente, tá bom? Quando se tratar de união, aonde é que vai ser? Tanto a União como os Estados e o Distrito Federal. Se você estiver processando um deles, certo? Vai ser sempre no domicílio do autor, ou no local do ato que ocorreu, ou na situação da coisa, tá bom? Se for tratar da União, também pode ser no Distrito Federal. Se se tratar dos Estados e Distrito Federal, vai ser na capital do ente, tá bom? Próximo, a reparação de dano, que aí vai ser sempre no local do ato ou no local do fato, tá bom? Quando se tratar de alimentos, que aí entra ali na 953, né? Quando se tratar de questões de alimentos, então, por exemplo, de pensão, essas coisas, vai ser no domicílio do alimentando. Então, a pessoa que recebe esses alimentos, esse valor monetário, tá bom? Então, se for no caso de uma criança, vai ser no local onde a criança mora, tá bom? O divórcio, domicílio do guardião do filho incapaz, onde o filho incapaz mora. Então, se no divórcio esse casal tiver um filho incapaz, ou seja, um filho menor de idade, vai ser aonde um dos pais, onde a mãe ou o pai mora com esse filho, tá bom? Se não tiver um filho, no último domicílio do casal, tá bom? Se, por exemplo, eles, não sei, ter algum problema isso, aí vai ser no domicílio do réu, ok? E a última exceção vai ser quando tratar de pessoa jurídica, vai ser sempre no local da sede dessa pessoa jurídica, não vai ser no lugar, por exemplo, do sócio, não, é no lugar da sede da pessoa jurídica, tá bom? E aí a gente já viu todas as exceções quanto competência territorial. Como eu disse, essa competência territorial e valor de causa, elas são as únicas que têm essas exceções um pouco mais detalhadas, principalmente a competência territorial. Mas só que é algo bem de raciocínio vocês conseguem lembrar, tá bom? Então é bem tranquilinho. E agora entra numa parte um pouco mais tranquilo da própria matéria da prova, que é sobre incompetência. Então, quando tiver um processo que foi para um juiz que não é o competente, igual a gente viu esses critérios, vamos supor que foi para o juiz de Santo André e deveria para o de São Bernardo, deve ser alegada a preliminar de contestação, ou seja, o réu, a pessoa que está sendo processada, ela deve alegar essa incompetência, tá bom? E aí vai ter que mostrar para o juiz, você é um juiz incompetente, precisa mandar para a pessoa certa. E isso na contestação. O que acontecer se não for na contestação? Então, se o réu ele não apontou na contestação que o juiz é incompetente. Se for uma questão de incompetência relativa, ou seja, aquelas que podem ser alteradas de acordo com a vontade das partes, o juiz que era incompetente até então, ele se torna competente, tá bom? Porque, como eu disse, precisa ter a questão da vontade das partes, certo? O réu precisa alegar essa incompetência. Se ele não alegar, é como se ele estivesse aceitando. Então, se tratar de competência relativa, o juiz incompetente se torna competente. Se tratar de uma incompetência absoluta, aí fica um pouco mais complicado. Por quê? Porque aí o juiz, se o réu não perceber, claro, o juiz ele vai ter que declarar sua incompetência, tá bom? Lembra que eu falei que é por meio de ofício? Por meio de ofício, o juiz vai ter que declarar sua incompetência. Se, por exemplo, o juiz não perceber e esse juiz incompetente absoluto tiver decisões, tiver sentença, vai ser tudo considerado inválido quando se tratar de absoluto, tá bom? Por quê? Porque aí vai para o juiz competente e, claro, o juiz competente pode ainda continuar com alguma decisão, etc., mas aí ele pode invalidar tudo se ele quiser também, tá bom? Então, continuando aqui, deve ser alegada preliminar na contestação, se reconhecidos, os autos são remetidos ao juiz competente. As decisões do juiz incompetente permanecem válidas até a nova decisão, certo? Que é o que eu disse. O juiz novo, que é o competente mesmo, ele vai ver tudo. Claro, ele pode permanecer com as mesmas decisões se ele não tiver nada contra, mas ele tem esse poder de anular todas as decisões, inclusive a sentença, tá bom? Já que ele é o competente. E vale ressaltar na incompetência, diferir entre incompetência relativa e absoluta. Se for uma incompetência relativa, esse juiz incompetente, se não houver nada contra, ele pode se tornar o juiz competente. Se for um juiz incompetente absoluto, aí não tem como, ele não tem como se tornar competente, tá bom? Prorrogação de competência ocorre quando o réu não alega incompetência relativa no momento adequado, que é o que eu falei. O juiz inicialmente incompetente torna-se competente quando se tratar de uma incompetência relativa, tá bom?
Artigo 65 só existe na competência relativa. Modificação da competência. Isso daqui eu não vou entrar em detalhes porque a gente já viu na última aula e caiu na última prova, certo? Mas eu só vou trazer aqui para vocês. Quando é que pode haver essa modificação de competência? Quando se tratar de prorrogação, conexão, continência e eleição de foro. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O juiz inicialmente incompetente torna-se competente pela ausência de impugnação das partes. O processo com pedido de causa pedir. Vamos dar conexão, que eu acho que é um pouco mais simples. Lembre que quando tem, por exemplo, processos com pedido de causa de pedir em comum podem ser reunidos para evitar decisões contraditórias. Vamos supor que tenha dois processos diferentes. Ali, mesmo que o juiz não é incompetente de forma igual aos critérios que a gente viu, como tem essa relação entre os processos, ele pode modificar essa competência e juntar tudo em um, tá bom? Então, por isso que, por exemplo, a conexão, continência, eleição de foro, prorrogação, entra nesse tópico de modificação de competência, tá bom? Então, assim como na continência, quando um processo tem mais elementos e o outro tem menos, que ainda estão dentro de um, eles podem juntar tudo e para esse juiz aí, que é competente também, certo? Mas como ele tem essa questão de relação entre os processos, vai tudo para ele. Isso daqui eu não vou entrar porque a gente já viu, tá bom, gente? Se vocês tiverem com dúvida, pode mandar mensagem que eu tento explicar. Mas como a gente já viu isso daqui na aula passada, eu não vou nem entrar muito. Prevenção. O que é essa prevenção? É o critério utilizado para definir qual juiz ficará responsável por processos relacionados, evitando decisões conflitantes. Então, como eu disse aqui, vamos supor que tem essa conexão entre os processos. Então, foi protocolado um processo e 10 dias depois foi protocolado outro processo que tem uma relação com esse primeiro. Qual dos dois juízes vai ser o competente para julgar, já que a gente falou que esses processos devem ser reunidos para evitar decisões contraditórias? Vai ser sempre no juiz prevento, e aí vai utilizar esse critério da prevenção, que é o juiz que recebeu primeiro o processo, tá bom? Então, o que primeiro recebeu essa distribuição de processo vai ser o que vai pegar todos que vão vir pela frente, se tiver conexão, continência e etc, tá bom? Para que isso daí? Para evitar, por exemplo, tem pessoas que vão lá e distribuem um processo. Logo em seguida distribui outro. Para quê? Justamente tentando achar um juiz que seja uma decisão mais favorável, seja um pouco melhor para a tese que está sendo levantada. E isso é errado, certo? Isso não pode. Por isso que tem essa regra da prevenção, para evitar que tenha essa procura por juiz, que vai protocolando vários, e aí, qual foi o melhor, eu escolho. Não. Qual você protocolou primeiro que vai ser o juiz prevento. Ok? Conflito de competência. Quando houver dois juízes que falam que é incompetente e dois juízes que se falam que são competentes, quem vai resolver essa questão é o TST, certo? Tribunal Superior. TST não, porque eu estou no trabalhista. O STJ, perdão. Superior Tribunal de Justiça, tá bom? Quando tiver essa questão, então vamos supor que tem um processo, ele foi para um juiz e o juiz falou, não, eu sou incompetente, porque o juiz ele pode alegar sua incompetência por ofício, igual a gente viu. E aí vai para o outro juiz e ele fala, não, eu que sou incompetente, você que tem que julgar. E começa esse bate-rebate, bate-rebate. O que acontece? Sobe lá para o Tribunal Superior e o Tribunal Superior resolve quem é de fato o juiz competente, tá bom? E por último aqui, dentro dessa parte aqui de incompetência e de competência, a gente tem a regra da assessoriedade, que é o artigo 61 do CPC. O que essa regra vai dizer o quê? A ação acessória será proposta perante o juiz principal. É um pouquinho relacionado ali com a questão de continência, conexão e etc. Que diz o quê? Se tem um processo principal lá, vamos supor que eu estou processando estou processando um rapaz que está com o meu carro, ele comprou esse carro, mas só que é um carro roubado, que roubaram de mim, certo? E eu estou processando para pegar esse carro de volta. E eu consigo lá ganhar o carro de volta para mim. Essa pessoa que foi processada, ele pode também denunciar a pessoa de quem ele comprou o carro, certo? Porque vamos supor que ele comprou do carro de uma pessoa que... Calma aí, vamos por parte. Vamos supor que eu tenho o carro. Aí a pessoa vai lá, rouba de mim. E essa pessoa vende para outra pessoa, certo? Essa pessoa que comprou esse carro roubado, que até então não tinha indícios, não sabia como, se eu processar ela e ganhar o carro, querendo ou não, ela vai ser no prejuízo. Então ela pode processar essa pessoa que roubou o carro, certo? Querendo ou não, vocês estão vendo que tem uma relação entre os dois processos? Tanto o meu processo que eu solicitei o carro que foi roubado, como dessa pessoa processando esse ladrão. Então a gente vai dizer que tem a denunciação de lide, que tem uma relação entre esses dois processos e, consequentemente, seguindo a regra da sociedade, que a ação acessória sempre será proposta perante o juiz da principal, vai ter que ser reunido por juiz que julgou essa primeira ação, tá bom? Eu não sei se ficou muito claro, mas vamos para o segundo exemplo aqui, que vocês vão entender. Reconvenção. Vamos supor que eu estou processando o João. E aí vou lá e o João decide me processar também.
Como se trata de uma reconvenção, os dois estão se processando, ali também vai para o mesmo juiz, tá bom? Por quê? Porque é uma ação acessória dentro da ação principal, vocês entendem? Chamamento do processo. Quando, por exemplo, não sou o único devedor e eu quero que tragam outros devedores também. Não vão abrir diversos processos diferentes. Não. No campo do reclamado, onde vai estar os réus, fala assim, não sei, vai estar lá todos os devedores, tá bom? Justamente para assegurar que vai ser o pagamento e, querendo ou não, isso é uma questão acessória que vai entrar na principal também. Eu não sei se essa parte ficou muito compreensível, que eu dei uma enrolada, mas qualquer coisa vocês me mandam mensagem que eu vou ajudando. E aí, quanto a competência e incompetência, a gente já viu toda a matéria. Agora a gente entra numa parte um pouco mais tranquila que diz sobre os sujeitos do processo. A gente já viu muito sobre isso na aula passada, então eu vou passar unicamente o que tem de novo, tá bom? Sujeitos do processo são aqueles que participam da relação processual. Envolve o juiz, as partes, o Ministério Público, auxiliares da Justiça, Advocacia Pública e Defensor Público. As partes sempre vai ser o autor e o réu. Podem atuar de forma individual ou em litis consórcio, onde tem mais de uma pessoa no polo. Então pode ter mais de um autor, pode ter mais de um réu, tá bom? O que eles precisam? Capacidade de ser parte, capacidade processual e representação adequada. Isso daqui eu não vou falar porque foi literalmente o tema da aula passada. Então se vocês tiverem dúvida, volta lá na aula passada que está bem explicado. E aí a gente entra na parte final aqui da aula, né, que diz sobre os deveres das partes. Quais são os deveres das partes, do réu e do autor? Agir com boa fé processual, devem agir com honestidade, cooperação e expressões não ofensivas. Não pode uma parte, por exemplo, ficar pedindo perícia, tentando enrolar o processo, entrando com recurso, embargo de declaração. Não. Por quê? Porque tem que ter uma cooperação para justamente a resolução desse problema, tá bom? E se acontecer de não ter essa boa fé, se a gente vê que a pessoa está na maldade, e aí pode entrar como litigância de má fé, que é previsto ali no artigo 79 e a 81 do CPC. E aí é importante muito diferenciar litigância de má fé do falso testemunho ou de verdadeiros crimes, tá bom? A litigância de má fé gera sanções processuais, então vai causar uma multa, certo? Talvez vai causar que a pessoa, geralmente é sempre multa, certo? Mas aí pode, por exemplo, ter uma denúncia para a OAB e etc. Quando se tratar de falso testemunho ou crimes, que a gente fala mesmo que é crimes, aí vai ser outra coisa, vai ter uma responsabilidade penal, certo? Litigância de má-fé são questões relacionadas ao processo em si, tá bom? Então vai ser quando ocorre que vai se alterar a verdade, ou seja, mentir, o uso de um processo para um objetivo ilegal, então ficar enrolando o processo, provoca um incidente fundado, e aí são várias características que podem se caracterizar como litigância de má-fé, tá bom? As consequências: multa de 1 a 10% do valor da causa, indenização pelos prejuízos que a parte contrária sofrer, certo? E os honorários. Pode ter que arcar com todos os honorários e despesas pela parte contrária, fora as denúncias para a OAB que pode acontecer também. E essas três coisas pode acontecer ao mesmo tempo? Pode, tá bom? Assim como pode ser só uma dessas consequências, aí depende muito do juiz, o juiz que vai decidir, tá bom? E aí chegamos no final aqui que vai dizer sobre as despesas processuais, que é um tema bem simples, bem rápido. Por a gente falar de despesas processuais, ou seja, por exemplo, as custas, que querendo ou não, o processo, quando você entra com uma ação, vai ter, querendo ou não, questão de correio, pagamento dos próprios funcionários de tribunais, etc., perícia, transporte, assistente técnico, tudo isso gera custas, gera despesas. O que o artigo diz sobre essas despesas? Incoube às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento. Então diz o quê? Que quem pede algo tem que pagar essas despesas. Por exemplo, um ofício do juiz ou Ministério Público, tá bom? E aí, aonde é que vai estar amparado isso daqui? Isso daqui se ampara junto ao princípio da causalidade, certo? Quem paga não é só quem perde, mas quem deu causa ao processo. Mas vamos por parte. Regra geral, quem vai solicitar, quem vai realizar, quem vai requerer, vai ter que pagar inicialmente, vai ter que pagar antes das coisas, certo? E depois, no final do processo, sabendo quem é que ganhou, quem é que perdeu, vai ter que arcar com essas custas que foram pagas anteriormente pelas pessoas que pediu, certo? Então vamos supor, eu quero que aconteça uma perícia para provar que eu precisava de insalubridade, etc. E aí eu vou lá e pago o perito, querendo ou não, porque tem que pagar, certo? No final do processo, se eu ganhar, ele não vai pagar apenas só o valor da causa, mas sim tudo que eu precisei para justamente justificar essa justiça, né? Justificar no processo as minhas teses, certo?
E aí entra na questão da causalidade. Querendo ou não, o réu, ele vai pagar a sentença, tudo bem, caso ele perca. Mas também, caso ele tenha dado causa ao processo, ou seja, na insalubridade, a causa foi o quê? Ele não me pagar a insalubridade. Então, como ele teve a causa, e querendo ou não, tudo isso foi justamente para provar essa causalidade, ele vai ter que arcar também com esses pagamentos, tá bom? E aí, esse princípio da causalidade, principalmente, geralmente é cobrado em prova, nesse exemplo que eu dei. O réu paga mesmo sem sentença do mérito se deu uma causa à ação. Uma dívida não tinha sido paga, o autor entra com a ação e, após entrar com o réu, paga de forma extrajudicial. Então, esse princípio da causalidade, nesse exemplo primeiro da insalubridade, é óbvio. Mas vamos supor que eu entro para um processo para uma pessoa pagar uma dívida para mim, certo? Porque essa pessoa está me devendo, é inadimplente, inadimplemento e tal, e os caramba 4. E aí o que vai acontecer? No meio do processo, essa pessoa me paga de forma extrajudicial, ou seja, fora do processo. Querendo ou não, teve as custas do processo, criou despesas. Eu vou ser culpado? Eu tive que entrar com a ação porque ele não pagava, e no meio do processo ele não pagou do nada. Eu não fui culpado, eu não tive essa causa. Quem deu a causa foi ele. Então, mesmo que ele tenha pagado, satisfeito a dívida, tudo, como deu causa ao início do processo, ele vai ter que pagar também as despesas, tá bom? Acredito que tenha ficado... Não é muito difícil isso daqui, acho que vocês tenham entendido. E aí a gente entra acho que esse é o último tópico, né, que é os honorários. Não, é o penúltimo, que depois vem justiça gratuita. E aí a gente entra nos honorários advocatícios. O que são esses honorários advocatícios? Honorários vem justamente de honrar, de gratificar, a etimologia da palavra é isso, certo? E os honorários vão ser de forma simples o pagamento que é feito para os advogados, que recebem pelo trabalho que ele faz em um processo ou em uma causa jurídica, certo? Os honorários eles vão ter dois tópicos importantes, que é ter natureza alimentar e pertencer ao advogado, certo? Muita gente confunde pensando que o honorário pode ser dividido também com as partes e tal, mas a gente vai dizer que é sempre uma gratificação, ou melhor, é o pagamento mesmo do seu trabalho para o advogado em si. Em geral, vai existir dois honorários diferentes, que são os honorários sucumbenciais e contratuais. Os sucumbenciais, muita gente confunde com advocatício, pensa que é sinônimo, que advocatício é a mesma coisa que sucumbencial. Não, a gente vai ver qual a diferença. O honorário sucumbencial são os valores pagos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora. Fundamento, princípio da sucumbência. Fixação dos honorários, critérios, zelo profissional, local, natureza, trabalho, percentual entre 10 e 20. Como é que vai funcionar esses sucumbenciais? Quando você propõe a ação lá, quando tem todo o trâmite, venceu a ação e a sentença, o juiz ele vai determinar qual vai ser a porcentagem do honorário. Então vamos supor que o juiz determinou que vai ser 20% do valor da causa que o advogado vai receber. Então os honorários sucumbenciais vai ser de 20% da causa. Tá bom? Isso daí é justamente se a parte ganhar, né? Se ela não ganhar, aí ela vai ter que fazer o contrário, tá bom? Então, a parte vencida paga ao advogado da parte vencedora. Bem simplesinho isso aqui, tá bom? Honorários recursais. Vocês viram ali no começo que eu não falei de recursais. Por quê? Porque, querendo ou não, ele não é o principal. O principal é sucumbencial e advocatício. Mas, por exemplo, caso haja um recurso dentro do processo, querendo ou não, vai aumentar o tempo do processo, vai ter que causar, querendo ou não, um serviço maior do advogado. Quando houver um recurso, pode haver que o tribunal majore os honorários, ou seja, aumente esses honorários sucumbenciais, tá bom? Claro, sempre respeitando esse limite de 10% ou 20%, não pode aumentar a ponto de chegar a 30%, não, ele vai chegar no máximo a 20% de honorários sucumbenciais, tá bom? E qual o objetivo desses honorários recursais? De estimular recursos protelatórios. O que é isso? É justamente essas pessoas que ficam entrando com recurso para tentar aumentar o prazo para fazer um pagamento, ou seja, perdeu a causa. Ela vê que de fato não tem como ela ganhar, mas ela entra com recurso só para demorar um pouco mais. Os tribunais eles criaram esses honorários recursais justamente para estimular esses protelatórios, tá bom? E também só vai ter esse tal honorário quando o recurso for desprovido, ou seja, quando o recurso não valer. Se o recurso de fato acontecer e de fato for correto, a pessoa entrou com o recurso e de fato foi considerado esse recurso, aí não tem esse honorário, tá bom? Honorários de fazenda pública. Isso daqui é bem importante, que quando a gente fala de honorários, quando a parte for a fazenda pública, quando você estiver processando algum ente da fazenda pública mesmo, os honorários eles não vão seguir esse percentual de 10 a 20%. Por quê? Geralmente, quando você vai processar previdência social e etc., vão ser valores enormes, seja de casa de milhões e etc. Então, sempre vão ser valores muito altos dos processos. Consequentemente, para não causar uma crise muito grande nos cofres públicos, eles seguem
uma conta, certo? Eles seguem uma porcentagem diferente do normal, tá bom? Eu não vou falar aqui, também não vai ser pedido em prova, mas é só para vocês saberem que existe uma exceção dentro ao cálculo de honorários, quando se tratar da fazenda pública, tá bom? Compensação de honorários é uma coisa que mudou, tá bom? Que antes de 2015, esses honorários, eles não tinham tanto essa visão que era algo para o advogado. Então, o que acontecia? Quando uma parte ganhava e tinha que ser pago honorário pela parte vencida para a parte que ganhou, caso houvesse alguma dívida, algum dinheiro sobrando, esses honorários eles podiam meio que se bater entre si. Então, por exemplo, eu estou devendo 2 mil para a pessoa e essa pessoa tem que pagar 5 mil de honorários. Paga só 3 mil de honorários. Depois do CPC de 2015 isso mudou. Por quê? Porque o honorário não tem nada a ver com engenheiros que está sendo que está faltando ou algo do tipo. Não pode ter essa compensação de honorários, tá bom? Então depois do CPC de 2015 essa característica mudou, já que esse honorário teve esse caráter muito grande de ser justamente a prestação do advogado, tá bom? E aí a gente entra no último, que é os honorários contratuais. Deixa eu ver quantas baterias tá, que tá... Vixe Maria, 10%. Honorários contratuais, que são os honorários ajustados entre o cliente e o advogado. Então, quando você vai lá contratar um advogado, você vai assinar o contrato. Ali, ele pode estipular honorários a mais dos sucumbenciais, tá bom? Então, você vai ter que pagar 100 mil reais mais os honorários sucumbenciais. E é por isso que a gente fala que os honorários advocatícios, eles são principalmente os sucumbenciais e os contratuais, tá bom? Que é tanto os sucumbenciais que vêm pela parte vencida, como os contratuais que não tem nada a ver com vencer ou não a causa, mas sim pela prestação do serviço, tá bom? E aí, de fato, a gente entra aqui na última parte da aula, que diz sobre a justiça gratuita. O que é isso? A gratuidade da justiça, que está prevista no artigo 98 a 102 do CPC, diz que aquelas pessoas que não têm recurso para custear o processo podem ser assistidas pelo Estado, onde elas não vão precisar arcar com nada, mesmo que percam, tá bom? E as custas, esse benefício vai atingir as custas, os honorários, perícias e taxas. Então, vai ter que ter... o Estado vai meio que, como posso falar, assistir e vai pagar tudo para essa pessoa, tá bom? Só não vai pagar o honorário contratual, tá bom? Vai ter que ser de forma gratuita mesmo. Já que ela não tem como pagar as despesas, ela não pode contratar um advogado também, ok? Como é que vai se dar isso daí? Quais são as suas características? A primeira é a presunção de hipossuficiência, ou seja, sempre vai se presumir que a declaração assinada a próprio punho vai ser considerada como o bastante para falar, aquela pessoa é hipossuficiente. Mas pode haver provas, o juiz pode pedir que você entregue alguns documentos, como extrato bancário, o próprio registrado, que é um documento do Banco Central, certo? O juiz ele pode pedir alguns documentos para provar essa hipossuficiência. Mas, de forma geral, a declaração, a próprio punho apontando, eu sou hipossuficiente e tal, vai se presumir como verdadeira. A justiça gratuita ela pode ser revogada, certo? Em duas principais formas. Se desaparecer a necessidade, então o processo está durando 5 anos. E depois de 5 anos a pessoa ficou rica, ganhando na Mega Sena. Aí pode haver a revogação da gratuidade da justiça e essa pessoa ter que arcar com essas despesas. Ou se houver alguma fraude, essa pessoa de fato não ter essa hipossuficiência. A pessoa podia arcar e ela só alegou que era hipossuficiente e tal, e era fraude, tá bom? E aí a gente acaba todo o conteúdo. Acredito que vocês tenham entendido tudo. Deixa eu ver quanto por cento aqui para ver se dá para falar. Não, acho que dá. Eu passei bem rápido sobre os tópicos, tá bom? Vai cair só isso aqui na prova. São tópicos bem simples também, de raciocínio lógico. Como disse, isso daqui é um resumo, não tem como ir de ponto em ponto, e também muito dos conteúdos já foi falado na aula passada, por isso que eu fui pulando bastante coisa, mas isso daqui é tudo que cai na prova. O que ela falou que cai bastante também é princípios, tá bom? Eu trouxe uma lista de princípios aqui para vocês, se vocês quiserem pode pausar e ler, tá bom? Porque são princípios bem simples que eu queria trazer só para vocês verem o nome e lembrar um pouco o que vocês viram, um pouco do que... Como eu disse, tá uma frasezinha aqui só para vocês lembrarem. São sempre coisas que você consegue na hora desenrolar lá na sua cabeça e conseguir responder, tá bom? A primeira prova dela foi muito tranquila, eu estudei mais ou menos nesse sentido e consegui muito bem na prova. Então peguem esse texto aqui e vão vendo no próprio Código Processual Civil que vocês vão conseguir muito bem na prova, tá bom? Conclusão geral, tem as competências para causar uma segurança, eficiência e racionalidade. A incompetência é tida a partir da alegação, tem a questão da modificação da incompetência e prorrogação, certo? Tem a questão do CPC quanto à boa-fé, litigância de má-fé, que é muito importante. E no plano econômico do processo tem os honorários, despesas e gratuidade da justiça, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e boa prova a todos. Muito obrigado.